Olá, sejam bem-vindos a mais um Talkcast, Conversas que Inspiram. Eu, Flávia Paiva, hoje com uma convidada especial aqui, a Luísa Andrade. Vou ler aqui, Lu, um pouquinho do que tu me mandou, tá? Deixa eu te apresentar e depois eu passo para ti, tá bom? Então, a Luísa Andrade, que é criadora de conteúdo para mulheres reais, trabalha como influenciadora, buscando inspirar sobre autoestima, autoconhecimento, beleza, moda, empreendedorismo, poder feminino, sempre buscando estar pautada em estimular as mulheres se conhecerem mais, se amarem mais, ou ame-se, e se valorizarem mais de dentro para fora. O resto tem um monte de coisa aqui que a Lu me botou, vou deixar para ela explicar. Mas antes, Lu, antes de começar aqui contigo, vou agradecer aos apoiadores aqui do Talkcast, Conversas que Inspiram, Salão Diego Quadros, aonde está aqui o meu consultório. Hoje o Diego fez toda essa make, essa produção aqui de cabelo, me botou esse mega aqui. Das duas, né? Pra gente estar sentindo. E a Lu também fez a maquiagem com o Diego, produção com o Diego Cabelo. E look lá da Nori Boutiques. Então depois eu mostro, depois acompanhe nas minhas redes sociais que eu vou postar lá. E vou tirar bastante foto com a Lu e a gente vai divulgar, então acompanhe lá. Então muito obrigado aos apoiadores. E Lu, se apresenta tu para nós aqui do teu jeito. Fala quem é a Lu. Conta tu falando quem é a Lu. Hello, minha gente! Flávia, primeiro, muito obrigada pelo teu convite. Estou muito feliz, muito honrada. Sabe o quanto eu admiro o teu trabalho. Então, realmente estou muito feliz em estar aqui contigo. Então, é isso, né? Luísa Andrade, criadora hoje de conteúdo. E já há algum tempo, né? Comecei a criar conteúdo em 2013 com um blog Chá de Assunto. Já tem mais, então, de 10 anos. Isso, na época mais voltado para moda plus size, que era o meu ramo na época. Mesmo, né, eu trabalhando com a moda num momento secundário. Na época eu era universitária, então a maior parte do meu tempo era para a faculdade, mas o trabalho era a moda. Sempre gostei de dividir sobre beleza, sobre autoestima. Então, o blog nasceu nessa necessidade, né? Eu queria trocar mais ideias, conversar mais. E os meus colegas na faculdade não tinham o menor interesse nesse assunto. Então, eu criei o blog para que eu pudesse me expressar. Não tinha pretensão de trabalhar com isso na época. E a tua faculdade era do quê? Fiz Relações Internacionais. E não tinha a estrutura que a gente tem hoje para criação de conteúdo, né? As possibilidades que a gente tem hoje de YouTube, podcast, talkcast, Instagram, e era mais o blog como ferramenta de expressão mesmo, né? E aí, como eu trabalhava com moda plus size na época, fui Miss Plus Size também a nível Rio Grande do Sul, trabalhava muito com moda em outras regiões do estado, o blog veio para se unir a esses assuntos. E sempre gostei muito de compartilhar sobre a minha vida, sobre os meus pensamentos, meu ponto de vista, inclusive sobre a moda, né? E como ela vinha acrescentando na minha autoestima. E dividia isso depois que veio o Instagram, né? Dividia de uma outra forma, ele no primeiro momento ele ainda era pessoal, né? Mas sempre compartilhando os meus momentos, né? Passei por cirurgia bariátrica, então dividi isso também. E sempre trazendo para o lado da autoestima, sempre com muita troca, né? Com seguidores do estado inteiro, em função do trabalho lá na época como Miss, como modelo. Então tenho seguidores até hoje de várias regiões do estado e sempre gostando muito de dividir. Então a comunicação sempre foi muito presente na minha vida. E eu digo que as pessoas formaram o meu trabalho, né? É uma credencial que tu não te coloca. As pessoas respeitam a tua opinião, gostam de trocar contigo, e isso vai te colocando nesse lugar para que tu crie, se for da tua vontade, esse trabalho. Tu foi sentindo essa necessidade, juntando o que tu gosta com o que te... Exato. E na verdade nasceu a profissão que eu tenho hoje, foi adotada por mim 2 anos atrás, né? Como minha profissão oficial e minha dedicação exclusiva para a internet foi há 2 anos. Então, antes disso eu trabalhava CLT, mas nunca deixei de compartilhar. Sempre assim, mesmo quando era o assunto bariátrica, viagens, enfim, tudo da minha vida eu gostava de compartilhar, de dividir, trazendo mais informação, realmente querendo acrescentar para as pessoas, que as pessoas fossem comigo àqueles lugares. E
muitas vezes surgiam murmurinhos, convites. Quem sabe? Tu já pensou? Não é pra mim. Não. Tu negava no primeiro momento? Sim, por muito tempo, porque eu achava realmente que eu não conseguiria me dedicar. E, de fato, enquanto eu não abandonei a CLT, eu não consegui trazer o nível de estudo, investimento, tempo que esse trabalho necessita. Às vezes o pessoal vê ali um conteúdo em poucos minutos, né? Às vezes segundos, e aquilo demorou horas para nascer. Não só a parte de filmar, editar, roteirizar, né, que é prévia, mas toda a estrutura daquele trabalho, né? Então, eu trabalho muito pautado em estratégia, como a gente conversou lá nos bastidores. Se vocês já acompanharam, vocês estão sabendo. Quem não assistiu aqui o Conversas que Inspiram, teve antes lá os bastidores, em que a Lu falou um pouco mais como é que são os bastidores dela. Então, acompanhem também. Exato. Então, eu trabalho muito pautado em estratégia. Eu acho que um trabalho no digital sem estratégia, ele não é trabalho. Trabalho, para ele nascer, ele precisa de estratégia. Então, tem toda uma parte de bastidores, de muito off, como eu digo, tem muito off para o on acontecer, que precisa realmente desse tempo. Então, eu realmente considero que o meu trabalho só nasceu em maio de 2022, este trabalho como criadora de conteúdo, como influenciadora, porque eu pude me dedicar exclusivamente para isso, né? E antes tu te classificava como, tipo, uma blogueira ou uma pessoa que compartilhava a vida? Era pessoal, um pouco, e como blogueira também, porque na verdade tudo isso nasceu com um blog, né? Que provavelmente em breve, né, a gente vai ter novidades nesse sentido também. Mas quando criava alguma coisa, quando roteirizava, sim, mais como blogueira do que como criadora de conteúdo nesse formato atual, vendendo o meu trabalho para publicidade, com estratégias de marketing de influência, de marketing de conteúdo. Lu, e hoje tu trabalha com lojas, com empresas que te contratam para te divulgar o produto dela, e tu tem alguma coisa da Luísa, assim? Sim. Eu, no ano passado, senti muita necessidade de ir além da publicidade, né? Eu tinha empresas e empreendedoras que me procuravam querendo o meu trabalho com a estratégia que viam, que notavam, e isso é o ponto, assim, um dos principais do meu trabalho, quando ele fala por si só, quando a pessoa percebe que tem estratégia, percebe que ele é colocado daquela forma que não é acidental, né? Que é intencional. Tu estipulou tudo do que já... Olha, exato, e intencionalidade, eu sempre digo. Bom trabalho, ele é intencional e para ti tem que parecer fluido, né? E algumas empresas começaram, empreendedoras, mulheres, começaram a me procurar, dizendo, olha, hoje o meu trabalho tá assim, eu gosto, admiro, respeito, não consigo investir hoje, né? Não consigo te pagar hoje. Mas eu queria muito aprender e a minha cabeça ficava naquilo, como é que eu vou ajudar? E eu fiz um processo de mentoria e entrei para uma comunidade de mentoras e comecei a estruturar a minha mentoria e a minha consultoria. Estruturei um método que não é o método que eu aplico, né? Porque o meu trabalho como criadora de conteúdo, com a influência, é diferente do teu, onde tu mostra o teu negócio, né? Sim. Eu mostro muitos negócios, então são estratégias diferentes. Mas eu conhecia o essencial de cada uma delas. Então, eu estruturei um método. Num primeiro momento, eu criei um workshop para esse método, para que eu pudesse apresentá-lo. E, a partir dele, veio o processo de mentoria e de consultoria, que é o influenciadora do próprio negócio. Então, é um método onde eu transmito um compilado de conhecimentos em forma de método, para que as empreendedoras possam influenciar sobre o seu negócio. Então, eu acredito muito no arroz com feijão bem feito. Eu acho que isso é para tudo na vida. É para dieta, é para academia, é para casa. Então, eu penso que o trabalho de um influenciador, ele só vai fazer sentido na tua empresa no momento que o teu arroz com feijão estiver bem feito, né? Isso era outro pensamento que contribuía com a minha ideia de proporcionar um outro tipo de trabalho na minha esteira também. Porque muitas vezes as empresas me abordavam dispostas a pagar pelo trabalho, porém, quando eu chegava no perfil, não era um perfil interessante para reter a audiência e converter a venda. E eu não vou trabalhar
por ganhar dinheiro apenas. Sim. Né? Eu acho que o trabalho, para ele fazer sentido, para ser bem feito, todo mundo quer ganhar, todo mundo gosta de dinheiro, tudo isso. Mas tem que ter verdade. Né? Eu não posso vender uma ilusão, dizer que o trabalho vai dar certo se as pessoas vão chegar no teu perfil e não vão ver conteúdo. Então, a casa tem que estar arrumada também. Tem que estar arrumada no orgânico, né? Tu quer investir em tráfego, contratar uma agência, um social media ou um influenciador, perfeito. Mas primeiro, o teu perfil tem que estar bem orgânico. E o que tu ajuda as mulheres em arrumar essa casa delas? toda, em relação à postura, em relação a conteúdo, em relação a entender o negócio no digital, porque muitos negócios funcionam muito bem no físico, e no digital não, tu vê duas empresas diferentes e elas têm que ter a mesma linguagem. O que tu encontra no físico, tu tem que encontrar no digital. E hoje, quando uma pessoa te procura, tu já consegue perceber isso? Quando dá pro digital, quando não dá? Na verdade, dá pro digital, teoricamente, todo negócio tem que dar. A questão é que vai necessitar, na maioria das vezes, uma mudança de estratégia e de visão do empreendedor sobre o seu negócio. Ele entender que aquilo ali é uma vitrine, que as duas conversas, as duas linguagens têm que ser convergentes, né? Eu não posso vender uma coisa no digital e outra coisa no físico. Entender que o digital hoje é um braço da tua empresa, não é um acessório. Sim. Ela é um braço como é o financeiro, o teu estoque, o teu contábil, o digital também é um braço. Então, ainda falta muito desse entendimento, principalmente para a gente aqui no interior, que tem um outro funcionamento de negócio também. Então, percebo que muitas empresas já estão entendendo que há essa necessidade, mas não sabem nem por onde começar. Principalmente nas pequenas e microempreendedoras, nas autônomas, né? Então, profissionais liberais que estão ali sozinhas com todos os braços do seu negócio. Tá, eu preciso crescer e eu ouço falar que o digital é uma baita porta. O que eu faço? E aí é nessa hora que tu vai lá e vai ajudar essa mulherada. Exato. Lu, e o que tu mais gosta de conversar? Assim, o que tu acha que tu mais inspira as mulheres que te acompanham? O que tu gosta de ouvir assim? Ai, a Lu me inspira nisso. É sobre transformação, é sobre autoestima, no sentido transformador mesmo, sabe? Percebo sempre quando as mulheres tocam em algum momento que elas nem percebiam que era importante para a autoestima, como o café. Essa semana é a semana do café da manhã, né? Tá. Virou assunto. E várias vezes, frequentemente eu recebo mensagens de mulheres que perceberam que ter aquele momento de cuidado com elas, de parar, sentar à mesa, colocar a mesa mesmo que seja para si, ou levar um café na cama para si mesmo, como eu faço muitas vezes. Esse carinho também é autoestima. O se olhar diferente. Então, quase todo dia eu recebo mensagem, eu ia sair de qualquer jeito, mas eu te vi maquiada e eu resolvi me arrumar. Ou, eu tomava café correndo, agora eu paro. Então, quando eu recebo esses retornos sobre detalhes do dia a dia, que as mulheres passaram a entender que podem ser especial para elas, esse pequeno momento pode ser especial, a vela no banho, né? Eu defendo muito. Tem 5 minutos, pode ser 5 minutos de autocuidado e pode ser 5 minutos rolando teu feed ali com uma besteira. Então, é o meu top. Esse autocuidado, esse olhar. O olhar para si, com um olhar transformador. Porque muitas vezes aquilo que a gente admira em outras mulheres está na gente e a gente não percebe. Sim. Tu tem uma luz imensa, tu não enxerga essa luz se tu não tiver ela em ti. Né? Que linda que tu tá hoje. Pode ter certeza que se tu tá enxergando isso tá em ti também. E como é frequente a gente admirar outras mulheres, às vezes até intencionando ser um pouco delas, e tem tanta gente olhando para ti com essa admiração e tu não te olha. Então, inclusive nos provadores, eu tento sempre trazer o meu trabalho para esse lado, né? Mostrar como a gente pode se valorizar independente de como e onde tu esteja. A questão do peso é muito presente, dos tamanhos muito presente sempre no meu perfil, né? Fui modelo plus, vesti 56. Fiz a bariátrica, fui pro 40. Hoje eu visto 44, 46. Só que isso tem que ser o menos importante.
Eu recebo muita proposta de marcas para falar sobre mid-size, por exemplo, que hoje está super em alta e gosto desse tema. Mas não é o meu foco, porque o rótulo para mim é o que menos importa. Sim. Eu defendo que a mulher tem que tomar poder realmente do seu potencial, independente do momento que ela esteja. A gente não pode esperar voltar para o meu manequim, que eu vou voltar, né, Flávia? Talvez. Talvez não. Talvez. Fé inabalável. Não, mas não é uma questão de voltar para lá e esperar chegar lá para me sentir bem. É me olhar no espelho hoje, buscando a minha melhor versão hoje, e se eu quiser voltar para aquele manequim, tudo bem. Se eu não quiser, tá tudo bem também. Com certeza. Lu, eu ia te perguntar isso, eu acho que é o que tu falou, então vamos né, destacar aqui. Eu ia te perguntar qual é a bandeira que a Lu defende, assim? É a da autoestima sem rótulo. É a da mulher real. Por isso que isso está presente em todos os cantos onde eu vou falar do meu trabalho, eu falo em mulheres reais. E a mulher real não é perfeição e também não é o desleixo, pelo contrário. Né? Mulher real é toda e qualquer mulher. Muitas vezes a gente olha para um padrão inatingível de beleza. E o inatingível pode ser qualquer um. Porque tudo aquilo que for fora do teu padrão é inatingível. É porque a gente tem que parar de olhar com os olhos da comparação. Exato. Eu fiz um vídeo agora, semana passada, eu acho que foi, com algumas coisas que são extremamente prejudiciais para a nossa autoestima. E com certeza a comparação, o escutar excessivamente julgamento e o outro, o não saber dizer não, o não se priorizar. Então, tudo isso é muito prejudicial para a gente. E hoje a gente vive num mundo que a comparação está o tempo todo na nossa frente. A gente está se olhando pouco e olhando muito para o outro. Então, tu é real dentro da Flávia. Sim. Do que é a essência da Flávia, Exatamente. do que a Flávia acredita, do que a Flávia gosta, do que a Flávia deseja. Exato. Por isso eu falo em real. Porque a gente acaba se colocando numa expectativa irreal do outro. Que é outra realidade, é outro padrão, são outras marcas. Trazendo isso para o corpo, por exemplo, que é algo muito forte para todas nós. Eu fui obesa a vida inteira, né, Flávia? Eu comecei a ver o meu corpo sem a obesidade com 25 anos. Até ali eu era obesa mórbida, desde criança. Então, eu tenho estria desde os 7 anos de idade. Eu não posso colocar a expectativa de ver o meu corpo sem estria e não aceitá-lo por isso. Por isso eu falo em mulher real. Não é um crime e, ao mesmo tempo, é a minha roupa. As minhas cicatrizes contam a minha história. Então, é nesse sentido da gente parar de buscar o padrão do outro e entender que dentro do nosso real isso pode ser incrível, dependendo do olho que a gente tiver. Exato. E a nossa história, essas marcas aí, elas são importantes para te levar para esse propósito maior, nós chamamos desse propósito superior. Né? Foi a tua jornada. Se tu olhar para trás e começar a entender a tua jornada e ver para onde que tu quer ir, tu vê que tudo foi importante. Eu palestro nesse sentido também, né, Flávia? É um outro negócio. Ela vai descobrindo as luzes que tem aqui. Exato. Mas a minha palestra é sobre autoestima e poder feminino. E uma das coisas que eu bato muito é em cima disso. Eu tenho feridas enormes da vida inteira que eu precisei curá-las para transformar hoje em combustível para mim e para contar essa história para outras mulheres. Então, todas nós temos uma história riquíssima. Se a gente conseguir curar a dor e olhar para ela com respeito, com admiração do quanto a gente trilhou, a gente vai se admirar tanto quanto admira a história da outra. E que bom, né? A gente teve aqui um tempo atrás, aqui no teu consultório, horas e horas de conversa também. E que legal quando uma pode admirar a história da outra, mas é tão incrível quanto a gente conseguir olhar para a nossa história com essa mesma admiração. Exato. E é isso que eu defendo. Eu acho que o segredo está aí. E a gente primeiro curar, porque enquanto não está curado, a gente não consegue falar naquilo ainda, né? A gente ainda tem uma dorzinha, eu falo que é o machucado. Se pingar água nesse machucado vai doer, né? Agora quando está cicatrizado já não dói mais. Aí tu consegue
tu aceitou, olhou para aquilo e levou aquela marca como um fato importante da tua história para ti, né? Transformar realmente, transformar. Né? Isso que é bonito, né, Lu? Ai. Lu, hoje tu acredita que tu é uma mulher que inspira outras pessoas? Consegue internalizar isso e é dizer, difícil, né? É muito difícil, mas hoje eu consigo. A gente percebe quantas barreiras a gente tem ainda, né? E é muito complexo, é uma responsabilidade muito grande, mas é uma credencial, como eu disse lá no início, que a gente não se coloca e não se sustenta se não for de verdade. Então eu tenho um público hoje que é meu público há mais de 10 anos. Tenho seguidoras que estavam comigo na época do Plus, estavam comigo na época da bariátrica, estão comigo até hoje. E quando elas dizem, depois de 10 anos me seguindo, que se inspiram, eu tenho que acreditar que eu inspiro outras mulheres. Então, por mais que seja uma responsabilidade enorme, hoje eu acredito que sim. Que legal, muito bom ver isso e ouvir, né? Porque eu acho que nós temos que acreditar mais em nós, Exato. Né? E eu acredito aqui nos Conversas que Inspiram, por isso que é Conversas que Inspiram, porque todo mundo tem uma coisa para inspirar outras. Com certeza, com certeza. Então tu não precisa estar na internet, tu pode ser a pessoa mais comum, que todas somos comuns, né? Só que a gente se dá o destaque, né? Exato. Que todas têm alguma coisinha e muitas inspirar. coisinhas, muitas. Porque se a gente for conversando, a gente vai descobrindo muita admiração. Exato. E o influenciador aqui lá, né, nos bastidores, a gente estava conversando sobre isso também, que eu tenho alguma encrenquinha com o título da profissão, justamente por isso, porque na verdade o influenciar por si só, todo mundo, né? Tu influencia as pessoas que estão ao teu redor, positiva ou negativamente, tu influencia com as tuas atitudes, com o teu pensamento, com a forma como tu conduz a tua vida, tu vai com certeza influenciar. Mas trabalhar como influenciador é diferente. Agora, de certa forma, afirmar que alguns são e outros não, não. Todos nós influenciamos. Pelo menos a quem está na tua volta. Isso com certeza. Ai, que legal. Lu, da onde surgiu essa vontade e essa coisa de trabalhar com autoestima? Teve um ponto marcante, assim, que tu se viu, eu preciso melhorar minha autoestima, eu preciso passar isso para mais mulheres? Na verdade, eu vi isso depois do processo, né? Eu demorei muito tempo a me reconhecer. Eu, por muitos anos, até a vida adulta, eu tive dificuldade de me olhar e entender que tinha potencial. Isso também muito vindo do próprio ambiente, né? Dentro da minha família, isso nunca aconteceu. Minha mãe sempre me jogou para a vida, para dança, para concurso de beleza, né? Eu me formei como modelo com 7 anos. Minha carteirinha de modelo saiu com 7 anos, que a minha mãe, assim, achava que tinha potencial e acho que tinha, eu não estaria fazendo isso até hoje, mas a sociedade, de uma forma geral, é muito cruel com esses padrões, né? Eu tive uma situação, inclusive, de violência em função disso. Sofri violência física em função do peso. E então a sociedade te faz acreditar que não, muitas vezes. E hoje eu consigo perceber a internet como uma ferramenta importantíssima para desconstruir isso. Então eu precisei primeiro passar pelo processo de entender o quanto revelar minha autoestima para mim mesma era importante. E com o tempo, e vendo esses retornos, num primeiro momento de forma despretensiosa, me fizeram ter certeza que eu precisava sim dar voz ao que eu sinto, ao meu lugar de fala, porque eu vivi os dois lados da moeda. Eu vivi um tempo onde eu não sabia nem quem eu era, né? Me olhava no espelho sem me reconhecer, isso não foi uma vez só, foram algumas vezes, né? Tem o processo da bariátrica também, que tem uma distorção da imagem, né? Naquele primeiro período pós ali. Mas antes disso, eu não fui uma adolescente que me cuidasse, que, sabe? Por não saber onde achar esse lugar.
Mas antes, na adolescência, tu não ligava pra imagem? Não, adolescente, camisetão e leg. A nossa época era uma época não, mais... Não, mas era mais largado, mais sabe? Por não se encontrar... Talvez por não saber, por não me encontrar, por não entender e porque naquele momento eu não tinha referência. As referências foram vindo principalmente depois que eu entrei para o mercado da moda plus. Ali eu fui ter com quem trocar, fui ter quem admirar e me inspirar. E isso foi muito importante para entender que tinha potencial, independente do momento que eu tivesse na minha vida. Porque até então, na minha adolescência mesmo, aqui em Bagé, não se falava, na verdade, não tinha esse mercado de moda plus na época, né? Mas não se falava nem em ter a possibilidade de tu vestir algo mais jovem. Eu não encontrava nas lojas tradicionais roupas do meu tamanho, então eu comprava nas lojas de senhora. Como é que isso vai fortalecer a tua autoestima? Como é que tu vai te encontrar? Tinha que se adequar era aquilo, era o que tinha. Então, eu acredito que o surgimento do ramo plus, embora eu não goste dos rótulos, foi fundamental. Sim. Porque possibilitou que tu tivesse acesso a coisas que tu pudesse gostar de vestir, que fossem te valorizar dentro do biotipo que tu tem, da proporção que tu tem, enfim. E a internet, como eu disse agora há pouco, foi uma ferramenta muito importante para disseminar esse conhecimento. Então, hoje, se tu veste 34, se tu veste 46, se tu veste 58, tu tem referências. E não só de vestuário, é comportamento, é descoberta, é o se entender, se olhar diferente. Então, eu passei a me ver nesse trilho. Não fui colocada por mim. Eu fui entendendo que as pessoas, quando eu abri a boca para falar sobre isso, se sentiam pertencentes. Acharam uma tribo, assim. Sim, e hoje é o que eu mais penso no meu perfil. O meu maior intuito é o senso de comunidade, o senso de pertencimento. Porque por muito tempo a dor da maioria das pessoas que se identificam com o meu trabalho foi de não se encontrarem em outro lugar. Então eu sempre falo, né, meu perfil é um lugar de respeito e de pertencimento, de acolhimento. E todos precisamos, seres humanos são seres que precisam viver em bando, né? Então a gente precisa encontrar aquela pessoa que fala a nossa linguagem. Exato. E por isso que tem diferentes pessoas para diferentes públicos. Vai ter público para todo mundo. Mas eu acho que o essencial é a gente seguir com a nossa verdade. O que é importante para ti, Flávia, falar? Eu sei que a tua questão de corpo, mente e espírito, essa tríade é fundamental. Muita gente não vai concordar, mas quem concordar vai estar contigo e não vai deixar de te acompanhar, como eu, por exemplo. Então, é isso, é quando a gente se alinha à nossa verdade, consegue transmitir isso, tu atrai quem vai estar disposto a te ouvir, a trocar, a acrescentar e te levar para outros lugares também. Lu, o que tu acha que é mais... Por onde a pessoa busca quando está se sentindo com uma autoestima baixa, não se encontrou, não sabe quem é? Aonde que vai primeiro? O que faz primeiro? Tem alguma... Tu vê algum ponto É muito pessoal, né? Eu acho que é muito individual, porque geralmente esse não se encontrar tá ligado a traumas, né? Então, dependendo da ferida de cada um, isso vai estar num lugar diferente. Mas, geralmente, eu falo dos minutinhos preciosos, né? Te olha. Onde é que tá teu brilho? Onde é que tá tua força? O que muda teu dia? No espelho mesmo. Te olha e te olha para dentro, fechado. E te olha no espelho. Mas com o olhar que tu olha para tua amiga. Porque geralmente para Flávia eu tenho esse olhar, mas quando é para mim é cruel. Então te olha, o que tu diria para tua amiga hoje? Ah, vamos lá, levanta, bota uma roupa bonita aí, arruma esse cabelo, vamos lá. Bom, talvez seja isso que tu tem que dizer pra ti então hoje. E sempre é. E sempre é. Por isso que tu tava falando, quando tu faz um café da manhã, é isso. E quando tu te arruma, quando tu faz a mesa posta lá pra ti,
a gente espera que a gente vai encontrar um namorado, um marido, alguém que vai nos trazer isso. Mas tu tá fazendo isso pra ti? É isso. Né? É Por que isso. que esperar o de fora? O de fora é bom, a gente quer, né? Mas só é Mas complementar. tu te dá. Exato. E ontem até eu tava gravando, claro, agora já passaram alguns dias, provavelmente quando for ao ar, mas falei sobre isso, né? O café que eu levo na cama, o café que eu gosto de receber, é o café que eu me levo muitas vezes. E num dia que eu tô precisando desse carinho, ele não pode vir de outra pessoa primeiro, senão de mim. Os minutos preciosos do banho, um banho cheiroso, com uma vela, com uma musiquinha, com um negócio, a gente dedicar esses momentos pra gente. O que eu tô com vontade de vestir? O que eu quero do meu cabelo hoje? Tem gente que não lembra mais. E isso é por se perder ao longo do caminho. A nossa rotina hoje, a gente sabe, para a maioria é exaustiva, a gente assume muitos papéis. Então a gente precisa aceitar carinho e aconchego do próximo, com certeza. A maioria de nós gosta muito disso. Mas a gente também precisa se olhar com esse amor. E geralmente a partir daí a chavezinha da autoestima também vai virando. Mas junto a isso eu coloco as referências, Flávio. Isso é muito forte para mim. Por isso eu te digo, né? Eu passei a me ver diferente quando eu vi outras mulheres também se olhando diferente. E aí tu percebe assim, mas né, acho que a gente se parece em alguns pontos. Onde é que será que está em mim? E aí tu te olha. E Lu, quem são, assim, pensa 3 pessoas que te vêm na mente, assim, que te inspiram bastante a ser a Luísa de hoje? Em referência à moda, referência de moda, eu gosto muito da Tamires Garcia. Ela é de Santa Catarina. E eu acho ela, assim, sensacional. Tem uma linguagem muito acessível, tem uma forma de criar conteúdo muito acessível. Criadora de conteúdo. É criadora de conteúdo. O nicho base dela também é moda. Ela fala mais de moda plus. Mas traz isso com muita leveza, também muito voltado para a autoestima. É um perfil que eu gosto muito. E tem pessoas que não tem nada a ver com o meu perfil, mas que eu gosto muito de seguir. Principalmente maquiadoras, que eu sou viciada, assim. Tem a Samara, que é também uma top maquiadora, e a Tatá, que é daqui de Porto Alegre. Que também são perfis que eu sigo, mas que eu gosto justamente porque eu enxergo a verdade. O que elas me acrescentam mais é o pensamento, é o conhecimento, é a troca, é o respeito. E tem diversos outros perfis, principalmente quando são assim de reflexões, de pitadas, que eu gosto bastante. Mas são mulheres que me inspiram. Graças a Deus, acho que eu teria uma lista, assim. Isso é bom, porque tem uma mulherada bem forte hoje em dia. E hoje, onde que a Lu se vê, assim? O que é o próximo passo? O que tu almeja? Primeiro, antes de mais nada, isso é muito complexo, mas acho que a missão é impactar cada vez mais mulheres, é ter acesso a mulheres que precisem também se olhar com mais amor. Então, tudo que eu estou criando, tudo que eu estou tentando acessar em todos os ramos do meu negócio, vamos dizer assim, é buscando acessar mais mulheres. Eu percebo que a gente tem muita falta ainda. Por mais que, graças a Deus, hoje a gente fale muito mais sobre rede de apoio, enfim, ainda falta, sabe? Eu acho que quanto mais, melhor. Então, a primeira coisa é, com certeza, trabalhar para acessar mais mulheres, trazer o que vai acrescentar mais para a vida delas, seja em relação a empreendedorismo, seja em relação ao autoconhecimento, em relação à moda, que eu não vejo como futilidade. Eu acho que quando a gente se veste para trabalhar, quando a gente se veste para a vida... Assistam os bastidores que vocês vão entender. É precioso quando a gente entende que isso é uma ferramenta de poder feminino também, mas não é só isso, né? Então, quando a gente consegue trazer essa conversa, trazer para o lado mais íntimo, lá do fundo, sem medo, onde a gente possa criar um lugar seguro. Por exemplo, o workshop, quando eu criei aqui em Bagé, eu quis fazer presencial porque eu queria essa troca. Eu queria momentos de conexão, então a gente fez algumas dinâmicas para ter essa troca mesmo entre mulheres, e dali eu soube depois que saíram alguns vínculos, e isso me deixou assim muito feliz. Acho que essa é a base, atingir cada vez mais
mulheres que queiram ser tocadas e estejam dispostas a se olhar com mais amor. Ai, que bom. Coisa boa essa conversa e tem tudo a ver com o âmbito está até ali. Sim. E eu acredito, Lu, que a autoestima a gente pode acessar de qualquer um desses pilares. O A de alinhamento do corpo físico, o M de mentalidade e o E de essência, que a gente tem que trabalhar o nosso todo, né? Os 3 pilares. E vamos supor aqui, quando me procuram para alimentação, tá? E quando não estão conseguindo fazer, é que a gente vai para os outros pilares e que a gente vai se conhecendo. Então, sempre algum deles está desalinhado para tu não conseguir acessar. Exato. Então é uma porta de entrada, algum caminho que tu vá. Vai dando um passinho por vez na tua evolução, no teu amor, no teu amor, que aí tu vai te encontrando cada vez mais, né? E busquem estar com as pessoas que tu se sente em casa, que é lar, né, Lu? É isso, só crescendo. Ai, gratidão por tu estar aqui. Eu que agradeço. Lu, deixa uma mensagem final, assim, se tu puder deixar alguma coisa, pode ser a tua bandeira, pode ser um recadinho para as mulheres, para atingir mais essas mulheres aí que tu deseja. Primeiro, Flávia, mais uma vez, muito obrigada, de coração, foi uma honra, um prazer enorme estar dividindo aqui contigo e saber que a gente vai acessar outras mulheres também. E o meu recado é o de sempre, a gente se cuidar tanto da gente quanto a gente cuida do outro e se olhar com mais amor. Eu acho que isso vai fazer com que a gente viva muito, muito melhor e mais aberto que a vida for nos proporcionar. Eu carrego a frase que o amor é a cura. Com certeza. Então, ame-se. Agradecer mais uma vez aos apoiadores aqui do Conversas que Inspiram. Então, são o Diego Quadros, hoje o Diego que fez maquiagem, cabelo meu e da Lu aqui, nós lindíssimas, maravilhosas. Cacheadas, maquiadinhas. Né? Porque quando a gente se arruma para nós e para estar bem para os outros, a gente se sente muito mais segura, né? Maravilhosa. E também a Nori Boutique, que me cedeu esse vestido chiquérrimo, que depois eu vou mostrar para vocês, com esses ombros aqui que fica, né? E aí o Diego até se inspirou e botou um mega aqui, né, para fechar o look. Então, muito obrigada. E venham conhecer o Salão Diego Quadros, vão lá na Nori, que agora tem Dia dos Namorados, né? Escolher um look bem bonito, bem maravilhoso, para sair para jantar com os namorados de vocês, para se arrumar para vocês. Para se amar e poder amar o seu cônjuge também. Venham conhecer aqui o meu espaço, que está dentro do Salão Diego Quadros, Flávia Paiva, nutricionista. Lu, fala o teu Instagram aí para te acompanhar. É @hello, H-E-L-O. Hello, Luísa Andrade com Z. Hello. Lu, quero te dar um presentinho para ti, se quiser dar para tuas seguidoras, tá? Quero te convidar para te vir conhecer primeiro aqui um equipamento que eu tenho de frequência para te harmonizar, tá? Então é um presente. Obrigada. E esse é um presente que tu pode usar para ti, para dar para tua família, para tuas seguidoras, que é um voucher, tá? Para ti também vir conhecer o Flávia Paiva nutricionista, as terapia. Já sei até como é que a gente vai fazer com esse voucher. Tá, então elas vão amar. Muito obrigada. E Lu, sabe te agradecer a tua presença, muito obrigada. E com certeza tu é uma pessoa que inspira outras mulheres. Obrigada, gente. Até o próximo Conversa que Inspira.